se inscreva no canal. Comente e compartilhe para que mais pessoas, como você, sejam beneficiadas pela mensagem. Meninos, vamos falar um pouco sobre a luz no fim do túnel. Porque a coisa que as pessoas que sofrem ou que estão tristes, depressivas, mais escutam é: espera, que tem uma luz no fim do túnel. Tem uma mensagem maravilhosa de Maria Dolores através do Chico, em que ela cita ao longo da mensagem uma série de lutas, de dificuldades, de impossibilidades, mas ela sempre termina com a frase: uma luz há de vir. Uma luz há de vir. E eu já levei até fora de amigo meu quando eu digo: não se preocupe, uma luz há de vir. O Chico era mais inteligente. Quando a pessoa era muito perturbada, ele abraçava a pessoa e dizia: não se preocupe, seu caminho é de luz. E a pessoa ia lá, perturbada, saía perturbada, mas feliz, porque ela sabia, porque o Chico tinha dito que a estrada dela era de luz. Quando nós nos apegamos, quando nós nos afeiçoamos a uma determinada religião, e há muita gente que não considera a doutrina espírita religião, mas uma filosofia de vida, até uma ciência, nós ficamos apaixonados por ela. E confesso a vocês que eu sou uma dessas pessoas, mas uma apaixonada consciente, que sabe que nós precisamos nos melhorar e precisamos melhorar o mundo. E de vez em quando eu entro no YouTube e vejo umas mensagens psicografadas que eu confesso a vocês. Eu fico pensando: será, gente, que eu gastei 51 anos da minha vida, dos meus 66 anos de vida, fazendo propaganda de uma doutrina que está ficando pirada? Mas não é a doutrina que está pirada, são as pessoas. As mensagens psicografadas que aparecem no YouTube e que foram recebidas no Brasil por algum médium. E são os mais diversos. Gente, são impressionantes. Tem uma da Madre... Eu estou contando para vocês não entrarem. Vou logo avisando. Hoje eu fui tomar café com meus amigos Expedita e Sérgio Castro, trabalhadores incansáveis dessa casa. Era aniversário da Expedita e fomos tomar um café, nós três e mais a Ana, esposa do Sérgio Castro. E eu falei: Sérgio, que justificativa a espiritualidade pode dar para permitir que essas pessoas façam essas loucuras? E o Sérgio me deixou tranquila, porque ele disse: Maíse, as pessoas se apegam a essas loucuras até que elas começam a pensar: será que isso tudo é verdade mesmo? E começam a passar pela lógica delas aquelas mensagens. Aí elas vão atrás de um livro do Chico, do livro dos Espíritos. Ai, eu fiquei tão confortada. Eu lembrei de mim mesma em outras vidas. A gente precisa ficar muito enganada até deixar o engano e realmente se dedicar a mudar a si mesmo. Tem uma mensagem de Madre Teresa de Calcutá sobre o Brasil que eu juro para vocês, se eu encontrar o médium que psicografou essa mensagem, eu vou dizer para ele: o senhor, por favor, diga a Madre Teresa que ela tem mais o que fazer no mundo espiritual do que ficar se metendo onde ela não foi convidada. Não tem um artista que não tenha passado por sofrimento nas regiões umbralinas. Eu não quero nem saber o que aconteceu com Paul Newman, porque a essa altura meu coração vai ficar desse tamaninho, porque vão inventar que ele ficou muito tempo em sofrimento. Na verdade, você percebe que quando os espíritos falam de umbral, eles estão falando de verificar a própria consciência, de custar às vezes a serem socorridos, porque se defrontam com a sua própria luta depois da carne. Porque aquilo que não resolvemos nesse estágio, que é o planeta Terra, nós levamos de volta. E aí a coisa complica, porque está tudo na nossa consciência.
O Chico gostava de ir ao cemitério, sentar, para ele morto não era nada. Ele sentava num túmulo e ficava ali fazendo as preces dele e tal. Um dia, ele foi à noite, louco. Ele foi à noite, sentou na beirada de um túmulo anônimo. De repente, ele vê vindo na direção dele um homem enorme, com uma capa, um sobretudo escuro. E o homem vem na direção dele. Ele começou a sentir um cheiro de bebida. Quanto mais o homem se aproximava, mais cheiro da bebida ele sentia. E ele pensou, meu Deus, coitado desse espírito, é um sofredor e que está vagando. Depois ele pensou, será que é o coveiro? Mas nessa altura o coveiro aqui andando pelos túmulos? O espírito chegou perto dele e disse, boa noite, seu Chico. Eu sou o Exu do cemitério. Exu do cemitério. O Chico, com todo respeito, viu que ele era uma alma que estava ali há muito tempo e perguntou, qual o seu trabalho, meu amigo? O espírito disse, quando eu tenho permissão dos maiores, eu retiro o espírito ainda ligado ao próprio corpo no túmulo, para então ele ser recolhido e levado. É por isso que eu bebo muito, para suportar o cheiro dos corpos já completamente em decomposição. E o Chico tirou o chapéu para aquele homem, porque era uma alma desencarnada, bondosa, utilizada pelo mundo espiritual naquele trabalho impressionante de tirar do túmulo, do caixão, aqueles que ainda estavam profundamente ligados. Há pouco tempo atrás eu falei que a Madonna tinha a minha idade. Foi a primeira vez que eu recebi e-mail dizendo, que decepção, Maíse. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que foi mesmo que eu falei da Madonna? Que ela tinha a minha idade. Ela faz agora em agosto 66 anos, eu fiz em dezembro. E minha filha, psicóloga clínica, me deu um conselho maravilhoso. Mãe, fale aos meninos de sábado só dos mortos. Você vê os mortos desde pequena. Então você fala de preferência de 2 mortos, o Chico e Jesus. Eu falei, olha, farei isso. Porque eu fiquei pensando, o que foi mesmo que eu falei da Madonna? Foi que ela tinha a minha idade. Tudo bem, ela não tem a minha idade. Não tem problema, ela vai fazer 66 anos ainda. E em dezembro eu faço 67. Eu me lembrei de Carmen Marig Veiga, uma socialite do Rio de Janeiro, enaltecida pela sua elegância. Elegância também que a fez ficar casada com o mesmo homem durante 60 anos. Ele ganhou fortunas vendendo armas. Ela sabia muito bem disso. E, quando ela foi enterrada há 5 anos atrás, no túmulo dela, os 2 filhos colocaram a frase que ela queria. Morreu magra e linda, com 57 anos. A Madonna com certeza vai fazer alguma coisa parecida. A Carmen morreu com 88, mas viveu também o seu momento difícil. Ela teve um câncer que não foi diagnosticado corretamente lá nos Estados Unidos, não foi aqui não. Foi para a cadeira de roda nos últimos anos, e aí ela viu que ela não podia mais frequentar lugar nenhum. Nem o Municipal, nem o Copacabana Palace, porque não tinha rampa. E os últimos anos da vida dela, ela fez campanha para que houvesse rampa em todos os lugares da cultura do Rio de Janeiro. Ela ficava sentada, morando de frente para o mar, pedindo um táxi. Não parava nenhum,
Porque o taxista com certeza pensava, vai dar muito trabalho desfazer a cadeira, botar no porta-mala e ainda ajudar essa senhora a entrar no carro. Eu sei bem o que é isso. Em 2022 eu fiquei 7 meses na cadeira de roda na casa da minha filha e do meu genro. Eu sentada na varanda tomando sol, os vizinhos todos passavam. Depois que eu fui para o andador, só metade. Depois que eu fui para Bengala, as pessoas passavam e já nem olhavam para minha cara. Ah, essa mulher está ficando boa, não morreu, né? Eu fui visitar uma querida professora minha, que tem 88 anos e foi minha professora quando eu tinha 12, uma professora de geografia maravilhosa, uma espírita da vida inteira. Ela tem 4 filhas e um filho. Eles me contaram que na época que eu fiquei 7 meses sem fazer palestra, corria a fofoca. A Maíse morreu. Mas a comunhão está escondendo. Gente, imagine, se a comunhão de esconder que eu morri, eu me materializo aqui. Gente, oi, voltei. Nesse esquema, não se preocupe, eu apareço até em sonho para vocês. Mas a verdade é que Chico tinha a capacidade de, em todas as ocasiões da sua vida, como todo médium deve ser, de transmitir uma lição inesquecível. Uma vez ele estava no Rio, ele e a amiga Suzana, que o hospedava, e eles começaram a andar na beirada do mar. E, de repente, o Chico parou e disse, Suzana, você não sabe o que eu estou vendo. O que, Chico? Eu estou vendo os espíritos das águas saírem do mar, em frente ao Copacabana Palace. E eles estão vindo para a areia. Que visão maravilhosa dessas entidades iluminadas que vivem no mar. Aí você escuta uma coisa dessa e pensa, a gente não sabe nada do que realmente existe. Olha o que aconteceu. Uma moça havia acendido uma vela no meio da areia. Ajoelhada, ela fez uma oração, deixou a vela acesa e foi embora. As entidades saíram do mar, chegaram até a vela, abraçaram a vela, anotaram o pedido que aquela moça havia feito e voltaram para o mar. Gente, o Chico chorava, vendo a fé com que aquela moça havia deixado aquela vela acesa. Por isso, principalmente quando você ficar esperando um filho, por exemplo, se você puder ir até o mar, vá. E caminhe, deixando que a água do mar chegue até o seu joelho. A energia que você recebe e o filho que você está gerando também é extraordinária. Foi Dr. Bezerra de Menezes que me ensinou isso há 41 anos, quando eu estava grávida da minha filha. E olha, Chico sempre nos transmitindo as suas histórias para dizer que há luz no fim do túnel, sim, quando nós modificamos a nossa existência para melhor. Quando somos médiums da vida. Não importa se eu não quero desenvolver minha mediunidade, se eu não quero ler o livro dos espíritos, mas agindo no bem, eu estarei tranquilamente sendo médium da existência e não recebendo mensagens, com todo o respeito, completamente duvidosas. Aí, quando aparece alguém da época do meu pai dando mensagem, eu fico triste. Nelson Gonçalves, Orlando Silva, homens que foram ídolos da canção. No dia que o Roberto Carlos desencarnar, eu tenho pena, porque o que vai ter de gente recebendo o Roberto Carlos não está no gibi. Não adianta, depois da morte física, ficar dando mensagem, e aqui eu coloco aspas,
na mensagem para dizer o que você devia ter dito quando você estava no corpo. A busca de conciliação com seus familiares que ficaram, o perdão das pessoas a quem você ofendeu. De jeito nenhum. Essa história de vir o espírito que viveu lá não sei aonde para dizer o que vai ser o futuro do Brasil, pelo amor de Deus, o futuro do país que nos acolhe atualmente somos todos nós. E a pessoa fica, porque se fulano ganhar a próxima eleição, aí vai ser uma maravilha. E eu pergunto a vocês o que a Madre Teresa de Calcutá tem a ver com isso? Com todo respeito ao trabalho que ela deixou na Terra. Então, o Chico, dizem, deixou um código com o filho adotivo Eurípides. E todo mundo começou a receber. O Chico recebe até hoje. E Eurípides diz que até hoje o tal do código que eles combinaram não apareceu em mensagem nenhuma. Vocês acham que um homem que psicografou a vida inteira vai ficar dando mensagem para repetir aquilo que, com o exemplo de vida, ele deixou para todos nós? Claro que não. Um Eurípides Barçanufo, que frequentemente está aqui conosco no sábado à noite, ele morreu em 1917. Era um médium maravilhoso. Nunca obrigou ninguém a fazer aquilo que não queria. Ser espírita na marra, sabe? Ser cobrado. Ele nunca cobrava as pessoas e era um ser de luz, vivendo na Terra. Morreu com 38 anos. Era um médium impressionante. Ele fazia parto desdobrado. O corpo dormindo na frente dos alunos, na escola Allan Kardec, em Sacramento. Ele cochilava, os alunos já sabiam, se Eurípides saiu. Aí ele ia fazer o parto de uma mulher lá no final do mundo, voltava, o marido tinha chegado a cavalo. Seu Eurípides, pelo amor de Deus, minha mulher está muito mal, a criança não quer nascer. Não se preocupe, meu filho, eu já fiz o parto, pode voltar para casa que a criança e a sua esposa estão ótimos. E era verdade. Então, meus amigos, pensemos bem, vamos racionalizar a nossa fé. Não vamos ficar acreditando em tanta coisa. Nossa, eu tive um sonho com você. Quando a pessoa me fala isso, eu digo logo, eu também. Uma vez, eu era garota, alguém chegou para mim aqui na comunhão e disse assim, você sabe, eu fiquei sabendo que alguém colocou o seu nome amarrado na boca de um sapo. Eu falei, só de um? Eu estou no lucro, porque quando você fala sobre o que a pessoa deve fazer, você contraria a pessoa, porque ela não quer. Não vem com essa história de que eu tenho que melhorar, que eu tenho que evoluir, porque eu estou como a Terra está, levando com a barriga. Mas isso nós já fizemos em múltiplas existências. Agora, não mais. Os amigos espirituais têm dito que essa encarnação é a chance de ouro de mudar o nosso destino em definitivo. Ah, eu não quero evoluir. Então fica. Mas o processo evolutivo do planeta vai continuar. Existem muitas terras hoje. Existe o maluco, existe o desequilibrado, existe o mal, existe o violento. Aliás, falando em violência, cuidado no trânsito, pelo amor de Deus. As pessoas estão andando armadas. Naquele porta-luva, várias pessoas carregam armas. E quando a polícia para o carro, que dê o porte dessa arma. Ah, foi meu pai que me emprestou. Mas na hora de uma briga, a pessoa já sai tirando. Que é isso? Nós vamos permitir que a pessoa nos tire a vida física porque nós vamos entrar numa briga? Você finge que pegou um cartãozinho e diz, meu seguro. Quando a pessoa chegar em casa e olhar que o cartão está vazio, o problema é dela. Mas cuidado, cuidado. Você que é jovem, você que é mais velho, não tem idade. Não corramos risco. Olha só, hoje eu vi duas notícias. Uma, um brasileiro está desaparecido porque ele foi subir numa montanha do Peru e ninguém sabe o que aconteceu com ele.
Logo vinha outra notícia. Um ciclista morreu esmagado por um pneu de um caminhão que soltou do caminhão, achou o ciclista em pleno parque de São Paulo e matou o ciclista. E isso é resgate. E isso é passado. Agora, o rapaz que foi lá e subiu na montanha, a gente não sabe. Não vamos ajudar o karma, gente. A morte física virá. Ela está esperando por nós em algum lugar. O Mário Lago, o grande ator, dizia, e ele morreu bem idoso, eu tenho um acordo com a morte. Nem eu procuro por ela, nem ela me procura. Um dia a gente se encontra. E foi verdade. Quando chegou a vez dele, simplesmente aconteceu. Havia um homem em Belo Horizonte que tinha tido uma ofensa muito grande e foi a Uberaba para dizer ao Chico, eu vim lhe dizer, eu lhe admiro, que eu vou matar esse homem que me ofendeu seriamente. E Emmanuel, através do Chico, disse, não faça isso, dê tempo ao tempo. Vai acontecer algo que você não vai precisar se endividar matando essa pessoa. Não, eu vou. Aí Emmanuel disse, dê um tempo. Passaram-se 2 anos. E ele alimentando aquela ideia de se vingar matando o homem. Até que ele passa em frente à casa do homem, tinha um velório. O homem tinha morrido. Morrido de causas naturais. E ele voltou até o Chico para dizer, Chico, foram só 2 anos. Eu amargurei o meu desejo de matar esse homem, mas a vida o levou. E eu não me endividei. Porque é claro que ia ser um processo de endividamento terrível, simplesmente porque ele não tinha aceitado desculpar aquela ofensa. Havia um outro homem, Ciro, um jovem de Recife, que foi procurar o Chico e ele estava comendo um salgado e, de repente, alguém lá dentro disse, quem é Ciro aí? Ele pensou, não devo ser eu. Porque é a primeira vez que eu estou ouvindo aqui, não sou eu. Até que, de novo, a pessoa perguntou, quem é Ciro, de Recife? Ah, não, de Recife sou eu. Ele entrou, o Chico tinha mandado chamar o rapaz e disse a ele, meu filho, você vai passar por uma grande prova, mas não se preocupe, há uma luz no fim do túnel. Ele teve câncer em 1996. Ele voltou e disse, Chico, eu vou morrer, eu estou com câncer. O Chico olhou para ele, meu amigo, até a nossa próxima visita. Em 2021, ele continuava vivo e bem. Exatamente como Emmanuel disse que ele ficaria. Mas a prova de ter atravessado a doença existiu. Então não adianta quando os arautos da tristeza nos dizem, como é que você aguenta? Como é que você não fica doida? Eu já tive amigos que me disseram, você nunca fumou nem bebeu? Como é que você consegue? Olha só como as pessoas gostam de ter bengalas. Beber, fumar, sair ofendendo as pessoas. Eu tive que desabafar, porque eu não estou bem, então eu botei para fora. Mas a mágoa que fica naquele que inadvertidamente estava na nossa frente e nos ouviu é muito complicada. Então pensemos bem, sempre haverá uma luz no fim da nossa dificuldade. Mas até chegar lá, nós vamos precisar provar para nós mesmos, para os outros, que a fé que nós dizemos abraçar não é palavra simplesmente. É todo um processo de conhecimento interior que não nos deixa desistir. Nós podemos desanimar, nós podemos ficar tristes, não tem problema. Depois que tudo passa, nós percebemos que continuar caminhando foi, sem dúvida, o melhor. Uma vez, o Chico visitava um grupo de amigos e alguém o levou até uma casa onde havia um homem que era muito complexado, porque um dos seus braços
tinha uma deformidade. Quando você olhava para o braço do homem, parecia que ele tinha um chicote grudado no braço e apertando ele. Então a deformidade era assim, um pedaço do braço era normal, aí caía aquele pedaço de carne, aí vinha de novo um pedaço normal, caía outro pedaço de carne. E ele tinha um complexo horrível. Ele dizia que Deus não existia, porque ele tinha aquela deformidade só num braço. E aí o Chico contou, depois que eles saíram da casa, que ele tinha sido um capitão do mato terrível. E com aquele braço, ele chicoteava até a morte os escravos fujões. E chegava para o senhor da terra e dizia, olha, não encontrei. Procurei, não encontrei o escravo que fugiu da sua fazenda. Ele assassinava o escravo, mas na base da chicotada. Então, nesta vida, ele veio com o braço marcado pelo chicote que a sua cabeça criou, que o seu remorso criou no mundo espiritual. Quando ele reencarna, lá vem a deformidade física. Hoje estavam fazendo uma pesquisa para, vamos dizer assim, capacitar enfermeiros, médicos sobre o autismo, porque o número de crianças e adolescentes autistas no Brasil está de tal maneira aumentado que profissionais vão precisar estar especializados, cada um na sua área, para lidar com essas questões do autismo. E vem autista, vocês sabem, por resgates que precisam ser feitos, e também enquanto existir uma professora que semana passada disse à aluninha de 4 anos, diga ao seu pai e sua mãe que você não quer mais estudar. Diga ao seu pai e sua mãe que você quer ficar em casa, porque você não é normal, minha filha. Você me dá muito trabalho. Uma professora de ensino especial. Enquanto existirem pessoas assim na Terra, quem vem com limitações vai conhecer o seu resgate. Onde está a nossa generosidade? Onde está o nosso olhar para aquele que é diferente de nós? Meu Deus do céu! Eu fico boba. Quando eu chego nas cidades para fazer palestra, os meninos de sábado ficam assim, meu Deus, porque eu tenho mania de falar meu Deus mesmo. Eu nem sei quem é Deus, mas eu penso logo em Jesus. Eu já acordo dizendo, Jesus, estou aqui, hein? Estou aqui. Hoje vocês viram quem nos acompanha na mesa é o Anderson. Ele grava comigo o Café com Maíse. Ontem nós gravamos 6. E à noite eu fiz uma live lá de casa. Quando acabou tudo, eu fui deitar e disse, espíritos querendo me levar hoje, pode me levar. Porque nós tínhamos trabalhado para que o dinheiro das visualizações que vocês fazem vá para as crianças do lar. Sabe, quando você tem o compromisso com você mesmo, você faz tudo para não fugir a esse compromisso. Porque aí, um dia nos será perguntado, e aí, minha filha, e a luz do fim do túnel? Que você dizia para os outros que existia, mas você parou no meio. Não. E se a pessoa é muito amiga nossa, mas nos tira a energia só falando coisa ruim, vamos dar um tempo. Olha, você sabe, eu estou num momento que eu não posso ficar escutando essas coisas. Me dá uma tristeza. Vamos falar de coisa boa? É assim. Ou então, se for no telefone, truque. A pessoa está te contando aquela história pela milionésima vez. Menina, o interfone está tocando. Eu já tenho uma combinação com o meu porteiro, seu Francisco. Seu Francisco, de vez em quando, o senhor dá uma buzinada para a pessoa entender. Não, está tocando lá o interfone dela mesmo.
Pelo amor de Deus, ontem na live me fizeram a seguinte pergunta: não é melhor ter cachorro e gato do que criança? Eu olhei e falei, gente, não é que deve ser melhor? Mas dependendo do gato e do cachorro que você teve, complica. Meu gato Juarez, quando chegava alguém perturbado na minha casa, ele ia para debaixo do fogão. Um dia eu tirei uns dias de folga, deixei um pedaço da janela aberta. Ele estava conosco há 6 anos, eu achei na rua, recém-nascido, cego. E ele simplesmente, acho que ficou chateado, pulou a janela e foi embora. Depois eu tive a Jade, minha poodle preta, racista, que minha Nossa Senhora, preta retinta. Se vinha uma pessoa preta, ela já começava a se alterar. E eu dizia, Jade, você vai levar 50 encarnações para virar gente. Olha como o mundo é grande, deixa de ser boba. Olha a sua cor. Que história é essa? E ela me olhava com aquele olhar assim. Um dia o veterinário chamou ela de gorda. Olha, sua cachorra precisa fazer uma dieta. Porque ela nunca foi magrinha. Eu nunca vou esquecer o olhar dela para mim. Aquele olhar assim, vamos embora agora. Porque esse homem me chamou de gorda. Então, seja cachorro, seja gato, seja papagaio, não chame ninguém de gorda. Chame de fofinha. Entendeu? É mais delicado, não é? Mas Chico sabia tanto disso que quando alguém o procurava, ele sempre dava aquela mensagem totalmente interior para a pessoa. Porque ele sabia que calma e esperança fariam a pessoa perceber que o corpo físico é inchada de trabalho. Estágio é o que nós estamos fazendo na Terra. Pode ser de 80 anos, de 90, de 30, de 50, mas uma hora alguém nos chamará e nós sairemos do corpo e vamos prestar, então, contas do que fizemos. Esse dia, meus amigos, vai chegar de qualquer maneira. Quando o Chico ficou muito doente dos olhos e ele morreu praticamente cego, ele via quase nada de um olho apenas, ele chegou para o Chico, para Emmanuel, e disse, como é que o senhor quer que eu exerça essa tarefa? Eu já não enxergo nem a vela que está acesa na minha frente. Como é que o senhor quer? Será que Jesus não vai me curar? Eu sei de tantas histórias em que a interferência dos espíritos de luz curou as pessoas. Para mim não há cura. Abra o Evangelho, disse Emmanuel. Eu vou abrir junto com você. Quando Chico abriu, estava escrito, vinde a mim todos vós, que estáis enfermos, cansados, que eu vos aliviarei. E Emmanuel, com a maior tranquilidade, disse a ele, você viu? Eu vos aliviarei. Não disse, eu vos curarei. Nós não temos permissão para te curar, mas vamos sempre te aliviar. Então, meus amigos, quando a luz do fim do túnel parecer distante, peçamos às forças do amor que nos aliviem, para que nós possamos continuar seguindo, para que ninguém nos roube a esperança, para que ninguém nos deixe doentes de escutar coisas tristes, porque coisas tristes sempre existiram e sempre vão existir. Mas sempre haverá aquele momento em que alguém nos dá um bom conselho, alguém nos indica um livro positivo, alguém vem nos contar coisa boa, ao invés de coisa ruim. E com essas atitudes dos outros, nós vamos buscando a nossa energia melhor. Há uma palestra antiga de Raul Teixeira, o querido amigo, em que ele diz, reencarnação existe porque toda pessoa que vem até nós pega um pouco da nossa energia e nós pegamos um pouco da energia dela. Às vezes nós passamos uma vida inteira sem encontrá-la de novo. A nossa energia está com ela, a energia dela está conosco.
Mas no processo da reencarnação a gente se encontra. Nós pegamos a nossa energia de volta e devolvemos ao outro a energia que um dia nós pegamos dele. Que coisa linda! Ele diz na palestra, lindíssima, está no YouTube, para vocês verem que tem muita coisa bacana. Ele diz, quando a gente está perto de morrer, a gente diz assim, eu vou deixar o apartamento para o fulaninho, o carro eu vou deixar para Beltrano, os meus sapatos para ciclano. Nós não deixamos, as coisas ficam. Quem vai partir somos nós. Tudo material vai ficar. E nós vamos seguir sem nada, exatamente do jeito que nós um dia renascemos. Naquela maternidade, sabe-se lá onde, com pai e mãe que muitas vezes não serão o pai e a mãe necessários, mas são os pais que nos caberão. E, com certeza, nós teremos uma trajetória para viver da melhor maneira possível. Quando Jesus é procurado por Públio Lentulus e Emmanuel narra esse encontro, ele procurou Jesus à noite, porque não queria ser visto de dia, era um senador da República, e ele diz, o nosso império jamais vai deixar de existir. Você não tem poder nenhum, porque Roma será sempre a dona do mundo. E Jesus, com aquela tranquilidade, de alma mais perfeita que já viu na terra, disse, ah, meu filho, Roma vai deixar de existir. Virão outros para dominá-la. E os bárbaros vieram e acabaram com Roma. Mas sabe quando? Quando os mais jovens romanos começaram a debochar dos mais velhos. Não ouviam o conselho das pessoas mais velhas. Queriam pela espada dominar o mundo. E ainda existem pessoas assim. Existem títeres que comandam determinados países que querem que nós soframos, que as guerras aconteçam, mas o remorso de quem provoca a guerra leva muito tempo para passar. Quem não assistiu o primeiro Exterminador do Futuro? A futura mãe do libertador vai colocar gasolina na última cena do filme e o menino, olhando o céu escuro, diz, vem vindo uma tempestade. E ela olha e deve ter pensado, esse menino não tem ideia da tempestade que virá, que eram as máquinas querendo dominar o mundo. Agora falam de inteligência artificial. O Fernando, que trabalha comigo, já colocou a minha voz para testar na inteligência artificial. Vocês logo vão saber que não sou eu. Tranquilamente. Então já estou com esse problema a menos. Mas outro dia me deram de presente uma foto feita com inteligência artificial do seu Eurípides Barçanufo. Gente, juro por Deus, se seu Eurípides tivesse aquela carinha, eu casava com ele. Ele era um amor, um ser de luz, mas não era aquela beleza toda, gente. Memei, aliás, Memei não, irmã Sheila, fizeram ela na inteligência artificial. Gente, ela parece a Marilyn Monroe. É mole. Você olha e sabe que não é, gente, aquela pessoa. O que ficou menos ruim foi o Dr. Bezerra de Menezes, mas remoçou 80 anos. Então, não dá para enganar. A gente tem que ser esperto e meio. Quando você recebe uma mensagem, você pensa, será que essa mensagem tem uma real utilidade? Por isso que seu Mário, fundador da Comunhão, entre outros amigos, foi nosso presidente desde a fundação até a morte. Porque a pessoa chegava na sala dele, que ficava ali na frente, para fofocar. Seu Mário, eu tenho uma coisa horrível para contar para o senhor que está acontecendo aqui na Comunhão. Seu Mário dizia, um instante. Primeiro, eu devo saber disso mesmo? Ele era o presidente.
Segundo, que utilidade vai ter? Terceiro, na hora que ele chegar no terceiro, o fofoqueiro já tinha ido embora. Vocês pensam que dentro de casa espírita não existe? Existe, porque somos humanos. Mas não duvidemos. Casas como a Comunhão Espírita de Brasília podem viver tempestades, pode vir a ventania, mas o protetor desta casa, o seu mentor, é Dr. Bezerra de Menezes. E seja o que for que aconteça, nós estaremos todos aqui no sábado à noite. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, não importa. E eu me recordo que nesse mês de julho, faz 48 anos que nós estamos juntos no sábado à noite. 48 anos. Quantos de vocês não tinham nem nascido? Nem pensavam em reencarnar? E eu já estava aqui junto daqueles que hoje não estão mais aqui, porque quase todos já desencarnaram. Mas chegaram outros, e hoje eu vejo tanta gente jovem e fico tão feliz, porque os espíritos amigos dizem que não é para a comunhão que nós estamos juntos, é para que sejamos multiplicadores, onde quer que nós estejamos. Não fazendo propaganda simplesmente, mas que a propaganda seja a nossa certeza absoluta, que é muito mais do que fé. Então, não duvidemos. Onde quer que estejamos, seremos observados pela luz e pela sombra também. E, é claro, seremos os grandes propagandistas dessa transformação que todo o corpo de doutrina espírita fez em nós.